Agora, preste atenção numa situação dessa aqui, que leva pastores, líderes religiosos, líderes cristãos, a se declararem ateus, se declararem pessoas que, sabe que ateu, você não acredita na existência de Deus. Então, para você ter uma ideia a que ponto está chegando. Você tem uma ideia a que ponto está chegando, tem gente que está abandonando a fé, né, e apostatando da fé, mas isso daí está previsto na palavra. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, né, você vê lá, o apóstolo Paulo fala que nos últimos tempos o Espírito expressamente diz que muitos apostatarão da fé. Muitos, olha, é muitos, não é poucos não. Muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Olha, serão muitos, apostatarão da fé. Então, vamos lá. O que é apostatar da fé? É a pessoa que ela aceitou Jesus, se batizou nas águas, é a pessoa que teve conhecimento do Evangelho, tá? Mas por alguma situação, sei lá, por algum momento da vida, uma luta, uma perda, uma tribulação, às vezes grande que a pessoa não conseguiu suportar, ela apostatou da fé por algum momento, ela acreditar que Deus não estava com ela. Ou um tipo de evangelho que ensinaram para ela, um evangelho de facilidade, de oba-oba, de mercantil, um evangelho de o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. E se alguém ensinou isso para essa pessoa, que nada vai faltar, e se alguma coisa faltar, essa pessoa ela se escandaliza e ela apostata da fé. O que é apostatar da fé? É a pessoa se rebelar contra a fé, ela se coloca contra. Ela apostatou. Apostatar não é só abandonar a fé. Tá, gente? Tem gente que pensa que apostatar, o fulano de tal apostatou da fé. Ele deixou de acreditar em Deus. Não. Apostatar da fé não é só isso. Isso daí é só uma parte. Apostatar da fé não é só se afastar de Deus. Eu apostatei da fé. Larguei. Não quero mais saber. Muito obrigado. Não, não é isso. Isso aí é abandonar o caminho. Abandonar a fé. Você sabe o que é apostatar a fé? A palavra apostatar vem de se colocar contra, bater de frente. Bater de frente. Isso é apostatar. Apostasia é isso, é bater de frente com a fé. Ou seja, a pessoa era cristã, ela servia a Deus, ela andava nos caminhos do Senhor e ela se colocou numa posição de não acreditar mais em Deus, não querer mais professar aquela fé. Não só isso, ele agora se coloca contra. Ele começa a pregar contra aquilo, ele começa a se opor contra aquilo, ele começa a se posicionar de uma maneira o quê? De uma maneira assim, crítica, de uma maneira opositora. Então, o apóstata, ele se opõe, ele bate de frente com a fé. Ele não apenas abandonou a fé. Nós temos que aprender isso, aprenda isso. Apostatar não é só abandonar a fé, abandonou a fé. Saiu do meio do povo, abandonou a Bíblia, abandonou o povo cristão, e agora ele está seguindo, vivendo a vida dele aí, como bem quiser, bebendo, indo para festa. Na verdade, isso não é apostatar da fé. A pessoa voltou às antigas práticas. Ela volta às antigas práticas. Isso ainda não é apostatar da fé. Isso é se desviar da fé. O apóstata, ele se coloca contra. Ele se opõe. Ele resiste contra. Então, ele começa a se levantar contra tudo aquilo que é Deus. Tudo aquilo que fala de Deus, ele fala. Por exemplo, se você começa a pregar, Jesus Cristo é o caminho, olha, tu está passando por luta, Deus vai te salvar. O apóstata, ele prega contra isso. Ele vai dizer, olha, isso daí não existe, rapaz. Isso daí é coisa da cabeça das pessoas. Isso aí a pessoa fica clamando, a pessoa não vai sair da dificuldade. Olha, aí me sinto o exemplo dele. Eu passei por isso, mas eu fui decepcionado. Eu não vi a saída, eu não senti, sabe, que existia um Deus ali que estava cuidando de mim. Então ele começa a pregar contra isso. Ele começa a apostatar, ele começa a se colocar contra isso. Isso é apostasia. Então, fique bem claro, apostasia não é simplesmente se afastar da fé. Eu encontro muita gente falar, muita gente está apostatando da fé, estão se afastando, olha, foram para ali no bar, estão bebendo, estão dançando. Não, isso não é apostatar da fé. Isso é voltar à antiga prática. A pessoa se desviou, no momento de fraqueza da sua natureza humana, não conseguiu compreender bem o chamado, o propósito.
um evangelho ensinado de maneira errada, deturpada, um evangelho de oba-oba, de facilidade, né? Um Deus ali que está ali para fazer o que eles querem a qualquer momento, né? Em nome de Jesus, pá, estou curado. Em nome de Jesus, pá, estou abençoado. Em nome de Jesus, pá, estou no carro. Em nome de Jesus, pá, o inferno todo para, porque eu falei que é no nome de Jesus. Meu irmão, isso não é assim. E quantos são os ensinamentos que estão fazendo isso hoje? Então, está previsto lá em Mateus também 24:14. E esse evangelho do reino será pregado em toda a terra habitada, então virá o fim. E muitos, por o amor de muitos se esfriar, muitos se apostatarão da fé, por haver muitos escândalos. Muitos apostatarão da fé. Então, esses textos têm ligação. Mateus 24:14, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará e vai se afastar. Se afastar é diferente de apostatar. O apóstata, ele se coloca contra, ele confronta contra. Isso a gente tem visto constantemente hoje. Gente que prega contra a pessoa que está na igreja. Hoje é uma doutrina de dizer que para servir a Deus ganha muito conhecimento. E sabe como a gente encontra muita gente assim com muito conhecimento hoje em dia? Muitos estão por aí, ó, debandados, sem nada, sem fé, saiu do corpo, abandonou o corpo de Cristo. Se encheu de filosofia, se encheu de teologia. Muito bom, é muito bom, mas desde que isso não venha trazer confusão na tua mente e te tirar da fé. Porque as coisas de Deus é uma coisa espiritual. O reino de Deus não é comida nem bebida, disse Jesus, né? Disse o apóstolo Paulo, o reino de Deus não é comida e bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Então, o problema das pessoas é esse, eles confundem as coisas. Eles começam a entender que o reino de Deus é algo totalmente material, e quando esse material não é suprido na maneira que eles querem, no relacionamento pessoal, nos casamentos, na família, né, na vida financeira, na sua saúde, eles não vê essa tal plenitude que eles querem neste mundo, e eles não vê, se sentem frustrados por causa disso. Não é assim. Então, a apostasia está prevista há muito tempo. Então, pessoas se colocando contra, gente se colocando contra o batismo com o Espírito Santo, denominações negando a existência dos dons. A Bíblia está bem clara a respeito sobre os dons. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. A Igreja de Cristo ela permanece até hoje, gente. A Igreja de Cristo não foi só lá na época dos apóstolos. Tem ensinamento que eu não consigo entender de onde que essas pessoas tiram isso, de dizer que a Igreja de Cristo ela teve uma prioridade nos primeiros séculos. Sabe qual foi a prioridade que eles tiveram? Sabe qual foi? Primeiro, eles tiveram a prioridade deles terem aproximação lado a lado com Jesus, eles conviveram, eles dormiram, eles comeram, eles dormiam, acordavam, eles viviam lado a lado com Jesus. Esse foi o privilégio que eles tiveram, que nós não tivemos, de conviver pessoalmente com Jesus. Eles viram Jesus face a face. E outra coisa, o privilégio desse esse foi o privilégio, eles foram executados por amor do Evangelho. Isso é algo que eles passaram. Mas não houve um privilégio de dons espirituais. O que acontece é que muita coisa naquela época foi cumprida por alguns propósitos. E muita gente não consegue diferenciar isso. Tá? O problema das pessoas, sabe qual é? Eles entendem, eles acham que tudo que Jesus prometeu para os seus apóstolos, aquilo tem validade para nós. Tudo que Jesus fez através deles não é assim. Isso não existe. Isso não existe. Quer ver uma coisa? Pedro andou sobre a água. E quer dizer que eu também vou andar sobre a água? Quer dizer que você também vai andar sobre o mar? Jesus mandou ele andar sobre o mar. A sombra de Pedro curava. Quer dizer que eu vou estar procurando uma pessoa enferma botando a minha sombra? A ver se vai curar? Porque se a minha sombra não curar, eu vou reivindicar assim, a minha sombra tem que curar. Porque a sombra do Pedro curou, a minha tem que curar. Pedro andou sobre o mar. Vai lá andar sobre o mar, tu vai afundar. Vai lá andar sobre o mar, só porque Pedro andou. Não é assim que as coisas acontecem. Não é assim, tá? O apóstolo Paulo, no caminho de Emaús, Jesus se manifestou na presença de Paulo. Tá? Jesus estava no céu. A Bíblia diz que Jesus estava no céu e Paulo se converteu, pelo menos parece que foi 10 ou 12 ou 14 anos depois de Paulo se converteu a Jesus. Mas diz a Bíblia que no caminho de Damasco, ele está de frente com Jesus. E a Bíblia não diz que ele era anjo. Lá na sarça era um anjo. Tudo bem, né? Tem várias teorias que dão várias possibilidades de ser ou não ser anjo. Tem várias interpretações exegéticas, hermenêuticas disso daí. Para lembrar disso que a gente está falando. Lá diz, quem é Senhor? Paulo cai com brilho da luz. Quem é Senhor? Ele diz, sou eu, Jesus. Ele não fala, sou eu, anjo do Senhor, que falo contigo. Sou eu, Jesus.
por que que tu me persegues, Paulo? Era Jesus que falou com ele, no caminho de Damasco, lá. Agora, não me pergunta como foi que Jesus estava no céu e voltou ali só para a terra de Paulo. Ele veio na terra só para a terra de Paulo, lembra? Jesus veio por causa de Paulo. E ele também vai vir na tua vida também. Ele vai descer hoje aqui se for preciso. Que isso, irmão? Isso é heresia. Ele vai descer aqui hoje, porque Paulo viu ele no caminho de Damasco, e se preciso for, Jesus vai descer aqui também, porque ele vai ter que fazer o teu problema se resolver. Ele vai ter que, sabe, mudar o teu filho, que está rebelde, tá entendendo? Ele vai ter que te dar o carro maravilhoso que tu queres, fazer tu muito feliz. Quando Jesus apareceu a Paulo, ele falou assim: Paulo, Paulo, por que tu me persegues, Saulo? Quem é, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Ele veio para dar uma missão para o apóstolo Paulo. Ele não veio para enriquecer Paulo, não veio para realizar os desejos, sabe, do coração de Paulo. Realizar os propósitos. Eu vim que é o gênio da lâmpada? Jesus é gênio da lâmpada? Então parece que está parecendo que é isso. Apareceu para Paulo? Paulo. Diga, Senhor, eu vim aqui para realizar teus sonhos. Eu tenho vários pedidos para teu para realizar. Começa com o primeiro. Eu quero um bom casamento. Eu vou te dar. O que mais? Eu quero uma carruagem com vários cavalos confortáveis. Mais, Senhor, eu vou realizar teu sonho. Qual é o outro sonho? Quero uma vida financeira muito confortável. Quero realizar a tua obra numa boa. Não existiu isso. Jesus não apareceu para Paulo para realizar os sonhos do apóstolo Paulo, para realizar os desejos do apóstolo Paulo. Jesus apareceu a Paulo porque o apóstolo Paulo seria um vaso precioso na mão de Deus, que tanto prova que lá em Gálatas, capítulo 2, Paulo, para quem não sabe, foi ele que levou a palavra para outras nações. Para quem não sabe, quem levou a palavra para fora do meio do povo judeu foi o apóstolo Paulo e Barnabé. Está lá em Gálatas, capítulo 2. Não foi os irmãos lá do Pentecostes. Como tem algumas teologias, algumas denominações que vêm fazer entender isso. Até denominações evangélicas, denominações tradicionais, vêm dizer que os irmãos do Pentecostes desceram e foram pregando. Não existe, isso é mentira, isso não está na Bíblia. Os irmãos do Pentecostes não pregaram para outras nações. Os irmãos do Pentecostes, eles pregaram nas cidades vizinhas da região da Galileia, na região ali de Jerusalém, eles pregaram lá. Agora, quem leva a mensagem para fora, foi o apóstolo Paulo Barnabé, segundo Gálatas, capítulo 2, está falando sobre isso, e o povo que veio na festa do Pentecostes, que eram os judeus, que eram moradores de todas as partes do mundo, que eles foram convertidos através da mensagem de Pedro, e quando voltaram para a sua cidade, eles levaram o testemunho de Jesus Cristo para a cidade deles. Eles foram os que pregaram. O povo do Pentecoste não pregou. Então é preciso que entenda isso. Então o apóstolo Paulo foi um vaso precioso para Deus, porque ele ia levar o evangelho para outras nações. É essa que é a verdade da palavra do Senhor. Então, muito do apostatando da fé. Temos que ter vigilância. Fique firme no seu caminho. Porque ainda que a gente esteja fraco, mas nunca devemos se apostatar e abandonar a fé e se colocar contra. Porque o Senhor vai prestar conta com todos que fizerem isso. Todos que se levantarem contra o evangelho irão pagar preços altíssimos. Porque vão estar do lado do anticristo, do falso profeta, dos demônios, vão estar do lado de Satanás. Mas Jesus não te dizer, quem perseverar até o fim será salvo. Temos que perseverar até o fim na chamada do Senhor na nossa vida. Não abandone a sua fé. Deus tem um projeto na tua vida, fica firme. Não te preocupa com os teus problemas pessoais, porque Deus vai te sustentar, e é teu pastor. Pode até faltar alguma coisa, mas ele não vai te faltar. No momento que ele tiver que te proteger, te colocar na presença dele. Não abandone a tua fé, porque estamos vivendo os tempos finais do Evangelho. Agora é a hora decisiva. Agora é a hora decisiva. Ou é ou não é. Ou fica no caminho, ou serve o Baal, ou serve o diabo, ou serve a Deus, ou serve Jesus Cristo. Não tem mais essa. Todo mundo está escolhendo o que quer. E você vai escolher o quê? Você quer escolher Jesus? Você quer escolher Deus? Levante a sua mão que eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, meu Pai, que receberam Jesus como Salvador, permaneça firme na tua caminhada e não deixe eles se afastarem da tua presença. Que os apóstolos, meu Pai, venham ter consciência de que um dia servir a Jesus e aqueles que querem servir a Deus podem ficar firmes na presença do Senhor para não abandonar mais o seu chamado. Recebe força para que tu fiques de pé na presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tu recebe a tua vitória. Em nome de Jesus. Compartilha esse vídeo com todos que precisam ver essa mensagem. Dá os teus likes e entra neste canal e divulga esta mensagem junto comigo, porque nós temos que pregar o evangelho verdadeiro do Senhor. Compartilha para todos que queiram ver essa mensagem. A apostasia não é se afastar da fé. A apostasia é se afastar e se colocar contra. Cuidado com esse tipo de pessoa. Porque todas as que eu estou pregando contra o evangelho de Cristo são apóstatas. Devemos vigiar. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.